Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje, iremos falar das duas situações que são propostas ao homem, ou seja, de servo do pecado para a morte ou de servo da obediência à justiça. Mas, para compreendermos isto, vamos ler Romanos 6, versículo 16, que diz: Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Diante deste texto, vimos claramente que quem obedece ao pecado torna-se dele escravo. E na condição de escravo do pecado, é impossível obedecer à justiça. Para obedecermos à justiça, precisamos primeiramente ser libertados da escravidão do pecado. Pois já sabemos que o pecado inclina totalmente para a morte. Pois é o que declara no versículo 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Já sabemos que o salário do pecado é a morte, mas em que isto nos ajuda? Em sabermos que o salário do pecado, de fato, é a morte? Pois sabemos em nosso íntimo que desejamos verdadeiramente a vida e não a morte. Então vem uma pergunta: que morte é esta aqui citada? Pois muitos dizem que quando o primeiro homem, Adão, pecou, ele morreu. Mas isto não é verídico. Quando o primeiro homem pecou, a morte entrou no mundo para cumprir o seu papel, que é a consequência da situação do homem pecador, e esta consequência é a morte. Então vem novamente a pergunta: que morte é esta? Podemos aqui expor duas sentenças de morte. A primeira é a morte sem obediência para a justiça, ou seja, este indivíduo não procurou o perdão para receber o dom de Deus e morreu em sua própria condenação, jogando fora a sua parte na vida eterna. Para uma melhor compreensão, vamos ler Romanos 7, do versículo 11 ao versículo 24. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então,
o querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Com toda essa explicação de Paulo, fica claríssimo: é impossível um pecador agradar a Deus. Voltando aqui para a explicação da segunda morte, que na verdade é a última, que é aquela que trata da nossa inclusão ou da inclusão do pecador no corpo de Cristo, na cruz, para ali ser cobrado a penalidade do pecado juntamente com Cristo. E ali ele nos liberta do pecado e da morte pela sua própria morte e pela completude de sua ressurreição, para que assim, livres do pecado, sejamos obedientes à justiça, para alcançarmos em Cristo a vida eterna, que é o dom de Deus nele, para todo aquele que crê. E para uma melhor compreensão, vamos ler agora Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. Pense muito bem nisto. Não podemos inclinar a nossa vivência ao pecado e assim ainda esperar de Deus um bem maior. Quem planta o milho colhe suas espigas. Quem planta o que é justo e bom colherá a vida. E quem planta e rega o pecado, certamente colherás a morte, que é o fim eterno. A sua alma é de responsabilidade sua. E para finalizar, vamos ler Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20, que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora
tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.